entender de fato o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, devemos conhecer primeiro os acontecimentos históricos que precederam-a, para disseminar a ideia de que todos os seres humanos se igualam, na medida que somos todos dotados de consciência e potencialidades. Há dois documentos históricos essenciais quando falamos que todos os seres humanos devem ter os mesmos direitos: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791. O primeiro é um documento elaborado durante a Revolução Francesa e que iria refletir, a partir de sua divulgação, um ideal de âmbito universal, ou seja, de liberdade, de igualdade e de fraternidade humanas, como, por exemplo, o artigo 1 desta declaração, que diz que os homens nascem são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, só pode haver distinção quando esta for útil para todo o coletivo. Já o segundo repensa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ao enumerar os direitos o faz serem aplicados apenas para os homens, enquanto as mulheres não tinham direito ao voto, de acesso a instituições públicas, liberdade profissional, direitos de propriedade, etc., como, por exemplo, o artigo 1 desta declaração, que diz que a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum, ou seja, só pode haver distinção quando esta for útil para todo o coletivo. No dia 10 de dezembro de 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada inicialmente por John Peters Humphrey, com a ajuda de outros diferentes representantes de todo o mundo. Esse documento é formado por 30 artigos que tratam de direitos fundamentais para a humanidade. Exemplos: artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ditados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Artigo número 4. Ninguém será mantido em servidão ou escravatura. O trato de escravos, sob todas as formas, é proibido. Artigo número 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão e opinião, o que implica não ser inquietado pelas suas opiniões, e o de procurar, receber e difundir, sem fronteiras, suas opiniões em quaisquer meios de comunicação. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, foram aprovados documentos complementares, como a Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres de 1952, a Declaração dos Direitos das Crianças de 1959, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 1975, entre outros. Um grande marco dos direitos humanos no Brasil é a Constituição de 1988, conhecida como Carta Cidadã, que é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade e todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Ficou conhecida como Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização iniciado com o encerramento da ditadura militar no Brasil. A Constituição institui uma vastidão de preceitos progressistas, como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição total da tortura e direitos sociais como educação, trabalho e saúde para todos. Existem diversas posturas que infringem os direitos humanos. Elas devem ser punidas e seus autores levados a julgamento. Por exemplo, a discriminação por cor, religião, orientação sexual, gênero, incapacitação e origem étnica. Inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, igualdade entre os diferentes gêneros, políticas contra o racismo, respeito às diversas orientações sexuais, proteção contra abusos de poder da polícia, reconhecimento de direitos dos povos indígenas, políticas de imigração, asilo político e atendimento a refugiados, acesso à moradia digna, combate ao trabalho escravo contemporâneo e direito à vida livre de violência, especialmente para grupos mais vulneráveis como mulheres, negros, indígenas
e comunidade LGBT são algumas pautas importantes que devem ser reconhecidas pelo governo e pela sociedade. A Constituição brasileira nos garante a isonomia, isso é, igualdade perante a lei. Por isso, posturas preconceituosas são punidas pela legislação, que protege a população. Os direitos individuais foram os primeiros conquistados pela humanidade e baseados nas liberdades individuais civis clássicas, no direito à vida e nos direitos políticos de participação, todos com base na igualdade. Já os direitos sociais foram frutos de diversas reivindicações contra a desigualdade ao redor do mundo. Envolveram primeiramente obrigações trabalhistas e depois outros direitos como saúde e educação. As cotas também são um direito assegurado pela Constituição. Sejam sociais ou raciais, elas são necessárias em um contexto de equidade, ou seja, de acordo com as necessidades de cada um. Entretanto, o governo deveria melhorar o ensino público e investir na criação de medidas públicas que diminuam a desigualdade econômica baseada na cor da pele. Ou seja, as cotas deveriam ser algo temporário até o devido reajuste da isonomia no país. Os espaços reservados em transportes públicos e hospitais, lugares para idosos, cadeirantes, gestantes, entre outros, se assemelham às cotas, pois levam em consideração as situações concretas de grupos ou pessoas e assegura-lhes o devido tratamento diferenciado. A violação dos direitos humanos no Brasil acontece desde os primórdios, primeiramente com a violência aos povos indígenas durante o século XVI e, pouco depois, a escravização de negros indígenas. Atualmente, nós podemos perceber essa violação na ação extrema da polícia do Estado brasileiro. Sem dúvidas, ainda há muito que ser melhorado, e o primeiro passo seria o investimento na educação, assim como que governo e sociedade estejam empenhados na efetiva universalização dos direitos humanos. Obrigada pela atenção. Now the world